Boa noite a todos. Então, neste momento, elevemos o nosso pensamento a Deus, a figura amiga de Jesus, a figura doce de Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo pela bênção e a misericórdia de estarmos aqui hoje, rogando ao Mestre que possa nos abençoar, que possa nos auxiliar em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas necessidades, principalmente nos nossos sentimentos, que Ele possa limpar o nosso coração, Senhor, daqueles sentimentos que não agradam a Deus, não agradam a Jesus, e sabemos o quanto é necessário essa limpeza, o quanto é necessário que o nosso coração esteja cheio de amor, aquele amor que o Mestre nos ensinou e principalmente nos exemplificou. E assim, Mestre Jesus, aqui na Tua casa de luz, rogamos que nos envolva na Tua luz, envolvendo também todo o nosso planeta Terra, abençoando a cada um de Seus filhos que aqui necessita tanto de ajuda, de paz em nossos corações. E que nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com Teu manto de paz, Teu manto de amor, nos guiando e nos protegendo sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que Jesus nos abençoe e abra a nossa mente, o nosso coração para a noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A leitura de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo, que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição podia se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. Boa noite. Estavam com saudade de mim? Quem já me conhece, prazer em encontrá-los. É uma alegria muito grande sempre que eu venho a essa casa. Essa casa é uma casa do meu coração. E hoje eu estava ali no fundo, refletindo, fazendo as orações, assim que cheguei, e fiquei pensando, quanto esforço nós fazemos em dar amor, atenção, em ajuda, em sustento para aqueles que nós amamos. Durante o dia, tudo que nós fazemos por aqueles que amamos.
E muitas vezes eles nem prestam atenção. Ou prestam. Muitas vezes ignoram um bolo gostoso que a gente fez, uma atenção que a gente fez, uma comida gostosa, um serviço, alguma coisa, qualquer coisa. Assim é a espiritualidade conosco. A espiritualidade se esforçou durante todo o dia, sugerindo a nós: vá ao centro, tome um passe, beba água fluidificada, ouça a palestra, toque o seu coração. E muitas vezes ficamos distraídos. Nós rogamos a Deus sempre que nos auxilie. E Ele responde todo um instante. Através de uma pessoa que nós encontramos, através de uma música que toca no rádio do carro, através de uma palavra da palestra, ou de um sorriso de alguém. E muitas vezes, através de uma obra. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu gostaria de apresentar a vocês o tema da palestra: Trilhas da Redenção. Esse é um romance psicografado, cujo espírito Samuel, que é de uma grandiosidade e de uma amorosidade que eu desconheço, e de uma fala fluida, que vocês vão querer saber o que vai acontecer. Eu li em 2 dias, porque eu precisava saber o que ia acontecer. E me emocionei, e quando li novamente agora essa nova edição, me emocionei novamente, chorei novamente. Nesse livro, vocês encontrarão, é um romance, que está disponível na nossa livraria. Você vai autografar depois? A autora vai autografar. Nesse romance, nós vamos encontrar um grupo em Lisboa, na época da Inquisição. E isso que mais me tocou nessa parte foi, muitas vezes nós dizemos: é minha decisão, é a minha vida, ninguém tem nada com isso. E nesse momento nós percebemos que qualquer decisão nossa reverbera por todos que estão à nossa volta. Existe uma trama neste momento, doída, dolorosa. Depois esse grupo de espíritos retornam no Brasil na época da escravidão, onde tem a oportunidade de se reconciliar. E depois se encontram no plano espiritual. Nesse romance, nós encontramos muito dos fundamentos da doutrina espírita. Reencarnação, planejamento reencarnatório, por que eu estou naquela família, qual a minha responsabilidade com as pessoas que estão à nossa volta, as nossas decisões, por que nós temos que tomar as decisões pensando não só em mim, não só o que eu quero, mas em todos à minha volta. Nós encontramos uma cena maravilhosa, onde 2 espíritos são chamados no plano espiritual para conhecer o espírito da filha que vai reencarnar. Nós vivemos isso quando fomos ter nossos filhos. Só que a gente não lembra. Então, esse espírito, Samuel, nos traz de uma forma muito linda todo esse enredo que eu convido a vocês para ler. Mas todo romance espírita psicografado, ele precisa de uma mão. E essa mão é da nossa querida, minha querida, tenho que confessar, vai ser querida de vocês daqui a pouco. Mas minha querida Euglénia, uma médium de uma responsabilidade que eu desconheço. Dedicada, esforçada, uma voluntária, que eu não sei onde ela consegue tanto tempo, porque é professora, e normalmente professor não tem tempo. Mas é uma dedicada trabalhadora do movimento espírita. Ainda é mãe, né, esposa e tudo mais. Então, eu convido a vocês, nesse instante, a abrir seus corações para ouvir essa palestra. E se tocar seu coração, e eu sei que vai tocar, porque eu garanto a vocês, porque todas as vezes que eu falei desse livro, não sou só eu. Quer ver? O livro é bom? Tenho que confessar a vocês, eu brinquei com a Euglénia.
Se o Samuel estivesse encarnado, eu queria casar com ele. Porque eu acho ele maravilhoso. A escrita dele é maravilhosa. Então eu convido vocês a conhecer esse livro, que realmente ele é encantador. E encantadora é a minha amiga Glênia, que fará a palestra agora. Boa noite a todos. Um abraço. Vocês estão percebendo que nós médiuns temos essas tarefas e, conforme os preceitos da doutrina espírita, devemos desempenhá-las sem nada esperar em troca. E é bem verdade que todos nós acho que fazemos isso de coração aberto, mas nunca, nem em sonhos, no meu caso, eu imaginei que eu fosse receber tanto carinho, que o livro fosse me conectar a tantos corações. Eu vim aqui hoje falar do livro para vocês. É a segunda vez que eu venho aqui. Eu gosto muito do ambiente, de toda a equipe, da Valéria, do Fábio, de todos. Me sinto muito bem aqui, porque eu vim um pouco antes da pandemia, depois aconteceu esse grande espaço de tempo. E aí agora elas me convidaram para vir aqui falar sobre o livro. E então é uma honra, é um presente. Desde a hora que eu cheguei aqui, as vibrações amorosas. Isso não tem preço. Ainda que eu me tornasse milionária com um livro qualquer, não teria o ganho que eu tenho com esse que em dinheiro não é a proposta. O médium não vende os seus dons, né? Então vamos lá. Como é que começou isso? Primeiro, vamos lembrar aqui que os médiuns, nós sabemos que os médiuns são aqueles espíritos que no passado erraram bastante, com raras exceções. Uma exceção que a gente pode falar, sem medo de errar, é Francisco Cândido Xavier, que tinha uma mediunidade missionária, um espírito já com um grau de pureza muito elevado. Então ele era um missionário, ele é um apóstolo do Cristo aqui na Terra. A maioria dos demais médiuns, inclusive eu, são médiuns que, segundo o guia espiritual do Chico, o Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, pessoas que erraram em outras vidas. E ele ainda usa uma palavra que me dá até um susto, assim, erraram desastradamente. Ou seja, às vezes a gente erra sempre, mas o médium é aquele que de repente errou com uma comunidade maior. Então ele não pode ficar lá na casa dele vendo a banda tocar, ouvindo a banda passar. Ele tem que ir à luta. Então, eu, desde criança, eu via os espíritos com menos nitidez do que escuto. Sempre escutei bastante. A minha família é muito católica. Mas a gente sempre ouve casos de assombração, não é? Todo mundo escuta. Para mim, aquilo ali era coisa que, vez ou outra, acontecia com todas as pessoas. Até que, aos 14 anos, eu ganhei um livro dos espíritos. Ganhei. A pessoa que tinha recebido esse livro não conseguia ler, porque as letras eram muito miúdas. Falou, você é uma garota que gosta de ler, toma esse livro para você. E então, eu que tinha tido uma infância dolorosa, uma adolescência que estava também imersa em grandes provações, descobri um mundo novo. A partir daquele dia, o Espiritismo começou a me salvar da revolta, a me salvar da falta de fé, da falta de coragem, do desânimo, e ele continua me salvando todos os dias. Estava até comentando com meu marido na vinda para cá. O apóstolo Paulo diz, no livro Paulo Estevão, que tudo que ele fizesse para o cristianismo seria pouco, pelo muito que ele devia a Jesus. Eu tenho, assim, guardadas as devidas proporções, uma sensação semelhante à doutrina. Tudo que eu fizer para divulgar a doutrina é pouco pelo que a doutrina fez para mim. Faz para nós quando permitimos. E então, eu comecei a descobrir aquele mundo novo, comecei a estudar, logo comecei a amadurecer na casa espírita e trabalhar. Me tornei professora, me tornei evangelizadora na casa espírita, continuei a ver cada vez mais e ouvir os espíritos. Me sentia uma jovem assustada,
amedrontada. E tinha um senhor numa livraria do centro, perto de onde eu morava, na cidade de Rio Verde, Goiás, aqui perto, que me auxiliou, que me orientou, que foi paternal comigo, que me ofereceu obras básicas para eu estudar. E então, aí, passei a ficar mais segura, até que, já voltando aqui para Goiânia, morando aqui, isso foi no ano de 2018, eu participava de uma sala de médiuns, que tínhamos a tarefa de receber mensagens naquele horário. O combinado era receber mensagens de orientação para o grupo. Era uma reunião mediúnica voltada, então, para um intercâmbio com os mentores. Bom, eu percebi que era um trabalho de muito mais alta responsabilidade, porque conectar-se com espíritos que têm os mesmos defeitinhos que nós, as mesmas dificuldades, fragilidades, não é difícil. O difícil é você elevar-se acima de si mesmo. Então, comecei a ter uma preparação mais intensa em relação a condicionamento mental, a vigiar os meus pensamentos. Se tem uma coisa que é ligeira na gente, é pensamento. E, às vezes, a gente fica dias imerso num pensamento negativo. Comecei a me vigiar, e não que eu tenha santificado, que eu estou longe disso, mas ao invés de ficar 1, 2, 3 dias mergulhada naquilo, eu ficava breves horas. Comecei a disciplinar a minha mente. Nesse trabalho, certo dia, estou na minha casa preparando a aula que eu ia dar. Tinha aula, depois a reunião mediúnica, no Centro Espírita. Eu era instrutora e estou lá preparando a aula e, de repente, eu vi um vulto. Um jovem com uma veste branca e aquela kippá, aquele círculo que os judeus utilizam. E na hora me veio assim à mente que podia ser, eu associei ele com um personagem de um livro da médium Ivone do Amaral Pereira. Não sei, Assim, na hora eu não liguei nada com nada. Dona Ivone do Amaral Pereira, vou dizer isso aqui para vocês porque eu tornei público no livro. É um espírito que sempre me auxiliou. Por compaixão, não sei de vínculo com ela, não sei dizer motivo, mas sempre me auxiliou. Então, no ano de 2008, 10 anos antes, ela tinha me dito um dia, apareceu para mim o espírito dela e disse: minha filha, você tem compromisso com a psicografia. Eu nunca, jamais contei isso para ninguém. Que eu pensei, se eu chego à casa espírita e falo que a Ivone do Amaral Pereira falou isso para mim, o pessoal vai me recomendar a desobsessão no mesmo instante. Está perturbada a nossa irmã. Não contei. Achei que se fosse um caminho traçado mesmo pelo plano espiritual, aquilo aconteceria. E então me calei. Deixei que a direção da casa guiasse os trabalhos e eu me enquadrei onde era possível eu auxiliar. Até que, nesse ano de 2018, eu tive essa visão, era dia de trabalho mediúnico, estou lá com a minha caneta, minha folhinha, esperando, eu estava fazendo pequenas mensagens psicografadas, as orientações que a gente recebia, que eu falei para vocês, para casa. E chega o espírito, eu percebo ele ao meu lado, e ele dita para mim um versículo bíblico e embaixo um textinho. Mensagem curta, mas muito elevada. Começamos a fazer esse trabalho, sempre via ele. Até que um dia tive um... Desculpa, eu estou rouca de faringite. Até que um dia eu tive um sonho de um escravo dentro de uma capela numa fazenda. Eu via os detalhes da fazenda, muito parecida com as ilustrações que a gente vê nos livros de história de fazenda de café. Aqueles janelões, a capela. E o padre falava a parábola do credor incompassivo. Aquela parábola que Jesus conta que o servo havia sido perdoado. No final da parábola ele não perdoa. E então ele é novamente cobrado.
E eu percebia naquela cena o grande sofrimento daquele escravo. Que ele pensava, tem uma personagem bastante elevada na senzala, uma escrava, que ela explicava para eles lá que existem vidas, outras vidas. Ele pensou, será que eu, numa outra vida, não fiz algo que provocasse tamanha provação para mim? Se Deus é justo, por que hoje eu levo essa vida tão difícil? E então, eu cheguei à casa espírita naquela noite. Eu passei o dia, na verdade, com uma voz na minha cabeça. Eu trabalhei com essa voz, num estado assim, um pouco assim, de perturbação, eu diria. Porque a voz ficava, o escravo e a parábola, como se eu não pudesse esquecer daquilo. O escravo e a parábola. Eu pensei, minha nossa, mas o que é isso? Eu não li nada de escravidão. É um assunto que eu acho assim pesado, triste para nós brasileiros em especial. E aí chega a noite na casa espírita, o espírito Samuel, que era esse jovem que estava ditando as mensagens, ele viu que eu estava triste com o conteúdo do sonho e ele me disse, muito triste de verdade. E hoje eu vou te contar a origem desse drama. E aí eu comecei a psicografar uma história, que a princípio eu pensei, é um conto. Mas um conto tem poucos personagens, começo, meio e fim, ali reduzido. E aquilo foi se estendendo. Ele volta em Sintra, a cidade de Sintra, próximo a Lisboa, no ano de 1713. Um grande chefe da Inquisição, numa liteira, aquelas carruagens muito elegantes, indo para a cidade natal dele, saindo de Lisboa e indo a Sintra. Então ele descreve, como a Valéria muito bem colocou, ele descreve com muita poesia a paisagem, aquela mata vestida ali com as cores do outono. E ele é um narrador que ele fala dos pensamentos do personagem. Enquanto esse personagem está indo, ele está rememorando aquela vida dele ali como padre, como é que ele chegou a ser um grande chefe, sem nenhuma vocação para o celibato, os traumas que ele tinha, as dificuldades que ele tinha. E aí então começa essa história. O grande conflito nessa primeira parte do livro está, como a Valéria colocou, entre esse núcleo de judeus, entre o núcleo de inquisidores, que eu falei, e o núcleo de judeus. Agora chega o segundo capítulo, chegamos nele, não vou contar detalhes e nem dá tempo, é uma história muito rica de detalhes. Eu me surpreendia a cada momento. E a mediunidade, ela é um exercício de fé para o médium, de muita fé. Porque eu posso mostrar algo e ser levado ao ridículo. E o medo maior que eu tinha não era nem daquilo respingar em mim, caso fosse divulgado. Era respingar na doutrina. Eu ficava, meu Deus, eu não posso trair o espiritismo. Eu não posso trair uma doutrina que me reergueu, que me sustenta todos os dias, e alguém falar e falar, mas isso aqui é espírita. O que é isso? Eu ficava pensando, Dona Ivone, que tanta atenção me dá, ela que era tão fiel a Kardec, como é que, se algum dia eu ver lá no plano espiritual, como é que eu vou explicar para ela? Então, eu passei a fazer aquela tarefa num misto de coragem e de medo, de fé e de esperança. E aí, esse inquisidor, ele encontra uma judia nas proximidades ali do Castelo São Jorge, em Lisboa, um lugar muito belo, maravilhoso. Ele encontra uma mulher linda ali. E ali é uma paixão fulminante. Porque eles eram ali antigos, conhecidos, e às vezes a gente encontra na nossa vida pessoas assim, que a nossa mente não consegue registrar de onde eu conheço, mas o nosso coração reconhece. E ele reconhece, só que ela já está casada. Era uma paixão ali unilateral. Tem ali uma ligação dela com ele, mas ela estava casada, ela tinha filhos. E essa situação, ela se prolonga
ele faz um assédio ali, ele tenta atraí-la, né? E ela, onde há ali a grande porta aberta para que ele pudesse chegar até essa mulher? A vaidade, ela era muito bela. Ela era, né, linda. Então ela adorava ser admirada. E ela nunca imaginou que aquela paixão dele tivesse naquele nível. Então eu acho interessante que o autor Samuel, ele diz assim, ela faz uma reflexão. Quando é que o primeiro sorriso entre nós deu a entender a ele que eu tinha um interesse nele? Quando é que o primeiro olhar que a gente trocou começou isso tudo? Ela tinha aceitado uns presentes, ele mandava presente na casa dela. E ela aceitava. O marido não via os presentes chegar. E então aí o desfecho disso é trágico. Porém, embora o Samuel trate de jogo de poder, de jogo de vaidade, de inquisição e posteriormente de escravidão, é uma leveza essa literatura. Ela não dá aquele mal-estar. Pelo contrário, você quer ler, quer entender e vai compreendendo, e aquilo vai te explicando também muitos dos seus conflitos, porque nós, seres humanos, nós somos muito semelhantes nos nossos desejos, nas nossas dores. Quem não deseja afeto? A ânsia daquele inquisidor, daquele super líder lá da igreja daquela época, era construir um lar. Era isso que ele queria. Ainda que ele tenha passado por cima das pessoas, dos sentimentos, não tenha respeitado o lar do outro, né? Pois bem, ela passa por uma prova terrível, essa personagem. A família dela dizimada, salva-se ela. Ela vai para a cidade de Funchal, capital da Ilha da Madeira, ali nas proximidades da costa portuguesa. E tem uma cena que eu considero uma das mais belas, que é o reencontro dela com o filho desencarnado. E ele a consola porque ela não se perdoa. Ela ficava namorando o mar ali, pensando em tirar a própria vida. Tamanha dor que elas passam. E é uma cena belíssima, os conselhos dele. Eu psicografei ela totalmente assim, em lágrimas. Em lágrimas. E vou compartilhar algo com vocês. Uma amiga mãe de um aluninho, que leu, e esse aluninho, ele faleceu, ele adoeceu e faleceu. E ela leu e me mandou uns prints do livro, assim, ela tirou umas fotos, onde tem esse diálogo, os trechos. Ela grifou, escreveu para mim, isso aqui foi escrito para mim. E aí eu percebi a grandeza, assim, a gente sabe disso, mas é diferente você viver a grandeza da doutrina, que consola, que esclarece, né? Os trechos maravilhosos lá, que deu a esperança a essa mulher aqui de Goiânia de estar com o filho dela, de reencontrá-lo. Então, aí, nesse encontro com esse jovem, filho dela, desencarnado, ela se fortalece. Ele aconselha a ela a amar os que estão ali. O fulano que te trata tão paternalmente, por que você não olha para ele? Os filhos da fulana que te tratam com tanto carinho, de forma maternal, seu coração de mãe está aí, ame-os. Convidou a ela a expandir o coração, porque ela não tinha mais ninguém. E ali foi um período de grande crescimento. Há um processo de perdão do marido dela, desencarnado também com ela, muito bonito. Eles reencarnam aonde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, belíssima descrição daquele rio maravilhoso que recebia multidões de todas as partes do planeta, italianos, franceses, os próprios africanos. É muito belo. E ali reencontra os judeus, conseguem reconstruir o lar. A cena do casamento deles é tão maravilhosa que eu fiquei assim, em dúvida se aquilo era um romantismo meu, sabe? Quando a médium pensa, nossa, fui eu que fiz isso aí. E é interessante que um amigo meu me deu um livro do Chico, Inês de Castro, em que tem um amor
das mensagens da Inês para o Pedro, que é o personagem lá reencarnado aqui. Mas é um amor doce, doce, romântico, aquele amor maravilhoso, aquele que, como diz a Valéria, a gente chora. Eu pensei, se o Chico psicografou isso aqui e é verdade, que eu acredito nele, eu não posso mexer. Mas ainda assim fiquei com uma dúvida, até que um dia estou lá em casa digitando as psicografias, né? Percebo o Samuel, perguntei para ele, falei, isso aqui está fiel ao que houve? Aí ele deu um sorriso e falou, precisamos perguntar para quem estava lá. Meu Deus, eu vou perguntar isso aqui para quem? Aí, numa das minhas orações, vejo um senhor. E quando eu estava psicografando as cenas, eu via ali tudo. E eu falei, gente, esse senhor que eu estou vendo aqui é o que acompanha a noiva na igreja, é o avô dela. E eu perguntei para ele. Eu falei, o senhor estava lá. Ele falou, eu falei, está tudo certo? Ele falou, está, não mude nenhuma vírgula. Foi exatamente assim que aconteceu. Então, o casamento é belo, porque é aquela união de almas dessa judia, do marido dela, o judeu, reencarnado como barões do café, os filhos que renasceriam daquele lar. Entram na igreja com flores, os espíritos, abraça ali os noivos. O momento é muito tocante, que a gente vê que Deus nos dá a oportunidade de ser feliz. Que Ele nos criou para o amor. Para o amor. E a oportunidade deles se encontrarem ali com os antigos desafetos na condição de escravos. Porque haviam plantado muitos espinhos. Ninguém nasce para ser escravo. Esse determinismo não é de Deus. O povo maravilhoso da África veio para o Brasil ajudar a gente a fundar a nossa pátria, com as qualidades deles. O que ocorreu aqui foi um mau uso do livre-arbítrio nosso aqui no Brasil. Essa mácula nós temos, essa dívida. E então, ali há os meninos deles que são espíritos elevados. Como diz o Samuel lá na obra, os filhos desses barões, eles têm capacidade de mediar os inimigos. E eles até que conseguem algo. Porque se não se tornaram grandes amigos, também não aconteceu maiores tragédias. E aí o final da história, acho que eu já estou bem adiantada aqui, o final da história vai encaminhando para o plano espiritual, onde eles fazem o planejamento reencarnatório. Mas quem é que vai voltar? São todos que vão voltar juntos? Não. Então é aquela história, partindo já com vontade de voltar. Quando a gente está aqui na Terra, a gente tem um receio muito grande de morrer. Mas quando a gente está lá para vir para cá, também é assustador. Né? E então a personagem está lá fazendo os planos dela. Não os planos que deseja. Deseja, quando eu falo desejo, aquele desejo do coração. Nem sempre pode ser atendido. Ela precisava atender a outros compromissos. E então ela volta. E eu quero deixar aqui, nesse final de fala, um trecho maravilhoso que tem lá. Né? Em que ela, ao fazer o planejamento reencarnatório dela, ela toma conhecimento do passado mais remoto dela ainda. Ela entende os laços que ela tinha com o inquisidor, com esse escravo que está sempre ali na vida dela. Ela entende que lá atrás ela errou muito e que ela precisava reparar, que ela ia dar a parte dela, o quinhão dela de ajuda para ele, né, para outros que ela havia indiretamente prejudicado. E aí esse avôzinho dela que entra com ela na igreja, é o antigo pai dela lá do ano 40 da era cristã, envolvido também. E ele se associa com ela. Ele diz, minha filha, nós cometemos muitos erros, mas Deus é bom. Né? E ela diz, não precisa se associar comigo, porque eu sei que a maior responsável sou eu. Aí ele diz, não, todos nós somos devedores uns dos outros. Quando contemplamos uma alma radiosa de luz, nunca imaginamos quantas lágrimas outros verteram para que ela se erguesse vitoriosa rumo a Deus. Então, cada um de nós aqui temos os nossos amores.
Se hoje alguém aqui está se sentindo sozinho aqui na Terra, lembra que lá no plano espiritual você tem alguém que te ama muito. E que assim como está lá no livro, que um dos personagens diz para essa mulher que vai reencarnar sozinha, diz para ela, o anseio de te encontrar de novo, renovada, é o que vai nos manter aqui com a chama da esperança acesa. Então, veja bem, existem pessoas que nos amam, que nos aguardam, ansiando nos abraçar melhor do que quando de lá saímos. Não é um bom motivo para a gente lutar aqui na Terra para a gente melhorar? Não vale o esforço? Ainda que tudo aqui pareça meio que deserto, meio que espinhoso, mas existe algo além. Então é isso, viu, pessoal? É de coração para coração. Eu ia fazer slide, pensei, não vou fazer. Quero falar o que vem a minha inspiração. Não foi fácil divulgar o livro. Esse livro saiu sem pretensão nenhuma. Eu mostrei para o presidente do centro e ele falou assim, extraordinário. Eu posso mandar para a FEEGO? Falei, pode. Aí ele me passou o e-mail da editora, eu mesma mandei. Aí, passado um tempo, a Ivana entra em contato comigo. Passou uns meses. O Glênia do céu, não consegui parar de ler o livro. Os examinadores da FEEGO checaram o livro, analisaram e deram ok, seu livro vai ser publicado. Isso era de noite, eu não dormi. Passei, falei, meu Deus, e agora? Né? Porque é um alcance muito maior. Então, eu sou muito grata à Federação Espírita, a Ivana, a Valéria, que estenderam as mãos, porque o médium sozinho nós não somos ninguém. E o médium, então, muito menos. Precisamos muito de ajuda, de amparo, de preces. E eu estou muito, muito feliz pela atenção de vocês. Sei que é um dia de semana, todo mundo cansado. Estão aqui me ouvindo com tanto carinho. Muito obrigada. Que Jesus sempre renove em nós essa chama da fé, da esperança na imortalidade da alma, na justiça de Deus que paira acima de todas as coisas e de todas as novas oportunidades que haverão de surgir para a gente ser cada vez melhor. Porque essa é a vontade de Deus. Bom, gente, ela fez um belo e belíssimo relato, né, desse livro que está ali na frente. Ela vai autografar para nós depois, né? É a livraria da casa que está vendendo. E nós convidamos a todos, aqueles que se interessarem, que tiverem, vai lá, conversa, né? Pega o autógrafo dela logo, né? Porque senão não vai ter mais jeito. E nós queremos agradecer a sua presença aqui entre nós, trazendo esta obra que é edificante para todos nós, mostrando que nós temos uma história, né, na vida material, mas na vida espiritual também. Então, que Jesus Jesus, bondoso amigo, aqui estamos a pedir-te e aos irmãos espirituais aqui presentes que atenda às necessidades individuais de cada um, transformando as energias negativas em energias positivas. Que a bênção de Jesus possa amparar a todos, que nos dê calma, nos dê paciência, nos dê perseverança, melhore os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que Ele nos capacite para que possamos a cada dia fazermos as nossas reformas necessárias para que possamos evoluir. E um dia, quando chegarmos ao plano espiritual, podermos colher os frutos dessas bênçãos que aqui a gente aprende a cada dia. Que Jesus possa amparar a todos e que permita aos irmãos do Laboratório Divino de Luz que coloque nas águas que cada um aqui trouxe
o remédio necessário para aplacar as dores físicas, emocionais e espirituais de cada um. Que todos, ao tomarem o primeiro gole, possam sentir-se bem, sentir-se renovados nas suas energias. Que Jesus proteja e nos ampare a todos. Que assim seja.